vocês? Hoje nossa aula será de língua portuguesa, iremos falar sobre sílaba tônica, acentuação, mas antes disso eu queria relembrar uma aula que nós já tivemos aqui sobre separação de sílabas e classificação, tá? Então eu vou virar nossa câmera para o quadro branco para poder explicar para vocês. Então, relembrando um pouquinho sobre separação de sílabas, tá? Aqui eu coloquei 4 exemplos de palavrinhas, que são as palavrinhas, os tipos que temos de separação de sílaba, tá? Então, por exemplo, a palavra eu, quando a gente separa em sílabas, quantas sílabas ela tem? Uma só, tá? A gente não separa o eu. Então, eu é uma sílaba só. Então, ela é chamada de monossílaba, porque ela só tem uma sílaba, tá? A gente não faz e, u, não. Eu, uma sílaba só. Sombra. Sombra a gente separa em som, bra, tá? Então, são duas sílabas, som e bra. Então, como são duas sílabas, ela é chamada de dissílaba, tá? Di quer dizer duas. Então, duas sílabas. Mono quer dizer uma sílaba, tá? Mágica. A gente separa em ma, gi, ca. Então, quantas sílabas tem? Uma, duas, três. Quando é 3 sílabas, é chamada de trissílaba, tá? Tri quer dizer 3. Então, 3 sílabas. E adivinhar? Vamos separar em sílabas? A, di, vi, nhar, tá? Então, separando em sílabas, ela tem 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Acima de 3, depois de 3, 4, 5, 6, 7, quantas forem, ela vai ser chamada de polissílaba, tá? Que tem mais de 3 sílabas. Independente de quanto for, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quantas sílabas ela tiver. Se tiver mais que 3, ela é chamada de polissílaba, tá? Vocês lembram essa aula? Se vocês não lembrarem, voltem nesse vídeo, tá? Que esse vídeo eu mandei por WhatsApp, acho que não tem aqui no canal. Depois eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês. Mas relembrem primeiro essa parte, para depois agora a gente aprender a próxima, tá bom? Agora nós vamos falar sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia mais forte, que a gente fala mais forte na hora de falar a palavra, tá? Então, por exemplo, vamos para o primeiro exemplo. Você. Primeiro vamos separar em sílaba, tá? Primeira sílaba vo, segunda sílaba se, tá? Qual sílaba que eu falo mais forte? Vou ou se? Se, tá? Então, essa é a sílaba tônica, porque aqui eu falo mais forte, tá? Você, tá? Vamos para Denise, vamos separar a Denise em sílabas. Então, de, ni, ze, tá? Qual será que eu falo mais forte? De, ni ou ze? Ni, tá? Então, o ni é a nossa sílaba tônica. Denise, tá? E Mônica, vamos separar em sílaba. Mo, ni, ca. Mônica, mônica. Qual que fala mais forte? O mo, tá? Então, o mo é a nossa sílaba tônica. Outro jeito que vocês podem fazer, se vocês tiverem dificuldade em encontrar qualquer sílaba tônica. Então, por exemplo, para saber qual que a gente fala mais forte, você pode chamar a palavra, tá? Como se eu estivesse chamando alguém, tá? Como se eu estivesse chamando alguém para prestar atenção em mim, para falar alguma coisa. Então, eu vou chamar a palavra. Então, por exemplo, assim, você, qual que eu dei mais entonação, qual que eu estendi, fiquei mais tempo falando? Você, né? Então, você, há quanto tempo eu fiquei no C? Então, o C vai ser a nossa sílaba tônica. Denise, qual que eu fiquei mais tempo falando? O Ni, ó, Denise, tá? Então, se eu fosse chamar Denise, você ia focar mais no Ni. Então, ela é essa sílaba tônica. Por exemplo, vou chamar a Mônica agora. Mônica, tá? Então, eu dei ênfase no mo, tá? Então, ela é a nossa sílaba tônica.
Então, se você estiver com dúvida qual que é a sua sílaba tônica, chama a palavra, tá? A palavra que você ficar mais tempo, der mais ênfase, você vai ser sua sílaba tônica, tá bom? Então, nós vimos que a sílaba tônica de você é o C, a sílaba tônica de Denise é o Ni e a sílaba tônica de Mônica é o Mo, certo? Que são as sílabas mais fortes quando eu falo. Então, agora nós vamos classificar essas palavras de acordo com as suas sílabas tônicas. Então, nesse caso do você, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela é a última, tá vendo? A última da palavra. Quando a sílaba tônica, ela é a última da palavra, ela é chamada de oxítona. Quando a sílaba tônica mais forte é a penúltima, tá vendo? Essa é a última, o C, e o Ni é a penúltima. Quando é a penúltima, ela é chamada de paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, tá vendo? Última, penúltima, antepenúltima. Nesses casos de antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Então, agora eu vou colocar alguns exemplos para vocês, para a gente fazer juntos essa separação, tá? Essa classificação. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Que nós vamos fazer juntos para vocês entenderem. Então, por exemplo, a palavra alface. Vamos primeiro separar ela em sílabas, tá? Então, alface. Qual que é a nossa sílaba tônica? Vamos chamar ela alface. Alface. Então, é o Fá, tá? Então, essa é a nossa sílaba tônica. Ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Então, ela é, ó, essa é a última, então ela é a penúltima. Quando ela é a penúltima, nós chamamos de paroxítona. Tá? Então, vamos para a próxima. A próxima é Tecodonte. Lembra o Tecodonte, o personagem lá da nossa história em quadrinhos? Então, vamos separar em sílabas o nome dele. Então, Tecodonte, tá? Vamos saber qual é a nossa sílaba tônica aqui? Então, ó, Tecodonte. Então, é o dom. Neste caso, vamos lá. Se essa aqui é a minha última, essa é a minha penúltima. Penúltima, então, também é uma paroxítona. Tá? Agora, nós vamos para refeição. Refeição, separado em sílabas. Refeição. Vamos chamar ela para saber qual é a nossa sílaba tônica. Refeição. Então, é o som, tá? Então, é a nossa última sílaba. Quando é a última, ela é chamada de oxítona. Vamos separar a próxima palavra. Ninguém. Ninguém. Tá? Vamos saber qual é a nossa sílaba tônica. Ninguém. É o quem. Tá? Que nós somos mais fortes, vamos por mais tempo. Também é a última, então ela é a oxítona. E por último, nós temos lâmpada. Vamos separar elas em sílaba. Lâmpada. Tá? Vamos chamar ela para saber qual que é a nossa sílaba tônica. Lâmpada. Então, é o lã. Tá? Então, se essa é a nossa última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é chamada de proparoxítona. Então, vamos lá. Então, contando de trás para frente, a que tiver aqui a primeira
ela é a nossa última, certo? A segunda aqui, de trás para frente, é a nossa penúltima. E a terceira sílaba de trás para frente é a antepenúltima, tá? Então, olhando a palavra, essa aqui do fim é a última, a do lado é a penúltima e a do lado da penúltima é a antepenúltima. Nós vamos falar um pouquinho de acentuação, dos sinais de acentuação e de como nós utilizamos, tá? Então, primeiro nós vamos falar de quais sinais de acentuação. Então, o acento circunflexo, que é aquele chapéuzinho, tá? E do acento agudo, que é aquele retinho, tá? Então, vamos falar primeiro pelo acento circunflexo, tá? O acento circunflexo, o som dele fica um som mais fechado, tá? E o acento agudo, ele fica um som mais aberto. Então, por exemplo, essas duas palavras, se você for ver, tirando o acento, elas são iguais. Mas, quando a gente pronuncia, ela é bem diferente, tá? Então, com o acento circunflexo, aqui, ela ficou vovô, tá? E com o acento agudo, ela ficou vovó. Ó, o O final aqui, ele mudou. Aqui ficou sinal de, ficou fazendo O e aqui O, tá? Vovô e vovó. Então aqui é um sinal, é um acento que ele deixa a palavra aberta, tá? Com som aberto. Que nem aqui, você, tá? É tudo um som fechado. Você, vovô. A gente não abre muito a boca pra falar. Aqui no caso do acento agudo, vovó, café, sofá. A gente termina a palavra com a boca aberta. Então, olha a minha boca. Vovô e vovó. Tá vendo? O vovó, a gente termina com a boca aberta, tá? Por exemplo, você, boca fechada, acento circunflexo. Café, ó, terminei com a boca aberta, então ele é acento agudo, tá? É acento agudo, porque eu terminei com a boca aberta, tá? Então, o agudo, ele tem um som aberto e o circunflexo um som fechado. Então, na nossa página 87, nós temos algumas palavrinhas, tá? Coloquei quase todas aqui. E ele tá perguntando, então, pra gente ver a acentuação, tá? Então, vamos ver primeiro se elas são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, tá? Vamos separar caqui, caqui. Então, ela é uma oxítona, tá? Sofá, ela é uma oxítona, que é a última, que é a mais forte. Urubu é a última oxítona. Café é a última oxítona. Vovó é a última oxítona. Você é a última, que é o C, então ela é uma oxítona. E sagu é a última, que é o U, também é uma oxítona, tá? Então, essa regrinha aqui que nós vamos ver agora, ela só vale para as oxítonas, que são da última sílaba. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, caqui não foi acentuado. Sofá foi acentuado. Urubu não foi. Café foi. Vovó foi. Você foi. E sagu não foi. O que a gente pode observar aqui de um padrão, tá? Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E e O, tá? Então, se a minha oxítona terminar com A, E e O, ela vai ter acento, ou circunflexo ou agudo, tá? Ela vai ter acento. Agora, não acentuo terminadas em I e U, tá?
Então, vamos ver, agora a nossa regrinha que nós vimos, nós vamos conferir aqui, tá? Então, nós acentuamos a, e o, não acentuamos que termina em i e u. Então, vamos lá. Aqui, no nosso caqui. Caqui termina com i, tá? I, nós não acentuamos, tá certo? Não tem acento. Sofá, última é o a, tá? O a nós acentuamos, por isso tem acento. Urubu, a última letra é o u, né? O u não acentua, então não tem acento. Café, café, a nossa última é o e, tá? O último terminado em e tem acento. Vovó, terminou em ó, tá? Tem acento. Você, terminou em e, tem acento. E sagu, terminou em u, não tem acento, tá? Lembrando que essa regrinha aqui só vale para as oxítonas, tá? Quando a última sílaba aqui é a sílaba tônica, que é a nossa sílaba mais forte, tá? Para paroxítona e proparoxítona não vale essa regrinha, tá? Só tem mais um caso que vale essa regrinha que eu vou falar agora. Então, esse foi o meu quadro para a gente continuar nossas regrinhas, que eu disse que tem mais um tipo, né, que se aplica aquela regrinha das oxítonas. Eu vou explicar para vocês, lembra que no começo do vídeo eu disse de monossílaba, dissílaba, trissílaba, lembra que nós falamos sobre isso? Então, agora nós vamos falar sobre monossílabas, tá? Que elas só tem uma sílaba. Então, elas podem ser monossílabas tônicas ou elas podem ser monossílabas átonos. As átonos, elas não têm um som aberto, um som forte, tá? Por exemplo, me, por, nem, tá? É um som mais fraco, eu não ponho intensidade nesse som, eu não abro muito a boca para falar esses sons, tá? Agora, nós temos também os monossílabos tônicos, tá? Por exemplo, lã, fé, tá? Nó, tá vendo que a gente abre a boca bem para falar, tá? Ele é um som forte, tá? Então, agora nós vamos falar desses monossílabos que tem só uma sílaba e são tônicos, que eles têm o som forte, som aberto, tá bom? Vou mostrar aqui no nosso quadro. Então, agora a nossa regra de acentuação são para os monossílabos tônicos, tá? Que vai ser a mesma regrinha das oxítonas, tá bom? Então, nós vamos acentuar os monossílabos tônicos terminados em a, e, o, e não vamos acentuar os terminados em i e u, tá bom? Então, é a mesma regrinha das oxítonas. Então, vamos lá. Por exemplo, essas palavras aqui, elas só têm uma sílaba, tá vendo? A gente não separa gás, a gente não separa três, tá bom? Ela é uma palavra só com uma sílaba só. Mas elas têm um som aberto, igual eu estava falando para vocês. Então, elas são classificadas como monossílabas tônicas, tá? Porque elas têm esse som aberto. Então, nós vamos colocar acento só em terminadas em a, e o, e não vamos colocar em i e u. Então, por exemplo, lã. Lã termina com a, tá? É um monossílabo, ele é tônico, ele é aberto e ele termina em a, por isso que ele tem acento, tá? Por exemplo, gás. Gás. A última vogal é o a, tá? A gente pode colocar o s no final, não tem problema. Então, o gás, ele é terminado em a, então ele tem acento, tá? Fé, terminado em e, então ele tem acento, tá? 3, não tem problema, tem o S. Ele tem acento. Nó, terminado em ó, então ele tem acento. E pó, terminado em ó, também tem acento, tá? Então, essa mesma regrinha das oxítonas também vale para as monossílabas tônicas, tá? Só não esqueçam que são só as tônicas, as outras não são, tá? Só o som aberto, o som forte. Então, agora nós vamos falar da diferença do som do C e do C cedilha, tá? O C, quando ele tá junto com o E ou com o I, tá? Ele tem som de S. Então, por exemplo, em cebola, cimento, esse C tem som de S, né? Como se fosse escrito com S, mas é com C, tá? Então, ele tem som de S. Cebola, cimento. O C,
quando ele tá junto com o A, com o O e com o U, ele tem som de K, tá? Então, por exemplo, aqui, casa, cocada e cupido, ele tem som de K, ele não tem som de S, tá? E o C cedilha, junto com o A, com o O e com o U, ele também tem som de S. Então, por exemplo, em calça, moço, açúcar, ele tem som de S, tá? Ele não tem som de K. Então, ele só vai ter som de K quando for o C junto com o A, com o O, com o U, tá? Nesses casos de casa, cocada, cupido. Tanto que no começo tem muita gente que escreve casa, sim, né? Por quê? Porque eu tenho o som do K, tá? Esse C. Mas tá errado, tá? É com C, bom? Mas confunde porque o som é igual, né? Do K aqui no lugar do C. Igual aqui, às vezes, a gente coloca S no lugar de C, porque tem som de S, tá? Tem som de S. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Não tem problema. Eu explico novamente, porque essa matéria ela é bem complicadinha mesmo. Então, não tenha vergonha, pode me perguntar, pode tirar as dúvidas, tá bom? Beijo e até a próxima aula.